Você gostaria de descobrir como, por meio de uma massagem na posição de barriga para baixo, pode proporcionar ao seu paciente uma sensação de descanso profundo que vai além do alívio físico? Bem-vindos a uma nova aula do curso de massagem relaxante da Tutina Academy. Aqui continuaremos explicando o passo a passo da massagem relaxante para aliviar a fadiga física e emocional, mas desta vez com o paciente na posição prona, ou de barriga para baixo. Vamos começar! Neste vídeo, vou mostrar a continuidade da massagem para aliviar a fadiga, tanto física quanto emocional. Pediremos ao paciente que mude de posição e se coloque em prona ou de barriga para baixo. Isso sim, com muito cuidado para evitar uma queda. Neste procedimento, abordaremos os membros superiores, como a cabeça e o pescoço, e utilizaremos as seguintes técnicas manuais: técnica de deslizamento, técnica de fricção, técnica de amassamento, técnica de vibração, técnica de percussão. Já com o paciente deitado na maca, em posição prona ou de barriga para baixo, nos posicionamos na cabeceira. Realizaremos as 5 manobras escolhidas para tratar esse sintoma, iniciando com a técnica de deslizamento. Iremos deslizando nossas mãos suavemente ao longo da base do crânio e do pescoço. Lembremos que esta técnica é superficial, muito suave, simula carícias e não deve gerar dor. Repetiremos cerca de 10 a 15 vezes, ou até sentirmos o aumento da temperatura na região. Seguimos com a técnica de fricção sobre essa mesma região, o pescoço e a base do crânio. Vamos realizar movimentos suaves e definidos em forma circular na direção cefalocaudal, ou seja, da cabeça para o pescoço. E repetiremos cerca de 15 a 20 vezes, ou até que a temperatura aumente, como nas outras técnicas. Não se esqueça de não provocar dor no paciente e sempre aquecer o óleo antes de tocar no paciente. Você pode fazer com os 2 polegares ao redor da coluna cervical, de forma descendente, formando os círculos. Ou também com todos os dedos, sempre deixando a coluna cervical entre as mãos, com esse espaço. Você pode fazer com todos os dedos ou com os polegares, como for mais confortável ou mais fácil para você. Sempre inicie pela base do crânio e vá descendo lentamente, de forma circular, gerando esse movimento de fricção sobre a pele do seu paciente. Essa região sempre tende a aquecer bastante, porque é uma área muito tensa. Se perceber que a região aumenta a temperatura, realize movimentos de deslizamento cerca de 6 vezes e execute novamente a técnica de fricção. Lembre-se de nunca perder o contato físico com o seu paciente.
Continuamos com a técnica de amassamento sobre essa mesma região do pescoço e da base do crânio. Vamos realizar movimentos suaves com elevação e deslocamento da massa muscular nessa região. Dessa maneira, deslocamos, elevamos, deslocamos sobre essa região do pescoço até a base do crânio. Sem exercer muita força, lembremos que não devemos provocar dor. O paciente deve se sentir o mais relaxado e aliviado possível. Podemos fazer em ambas as direções. Para baixo, céfalo-caudal e caudo-cranial. Como é uma região muito pequena, não podemos usar toda a mão. Utilizamos as polpas dos dedos e todos os dedos. Em seguida, aplicaremos a técnica de vibração. Realizaremos movimentos com a polpa dos dedos ou com os nós dos dedos, como for mais fácil para nós, sobre toda a superfície corporal, de forma descendente. Eu vou utilizar 3 dedos, posicioná-los aqui e vou descendo até o pescoço. Retorno. E lembremos que a técnica de vibração é gerada pelo terapeuta a partir do cotovelo e do punho, sem provocar dor. Essa técnica é importante para identificar contraturas musculares e, ao encontrá-las, iremos trabalhá-las. Lembre-se de que você não deve causar dor. Vamos repeti-la de 10 a 15 vezes. E podemos sentir o aumento da temperatura no nosso paciente. Com os nós dos dedos, utilizarei esses 2 dedos. E continuamos com a técnica de percussão, ou tapotagem. Lembremos que é uma manipulação que consiste em golpes rítmicos, rápidos e contínuos nos tecidos, com a mão em concha. Mas neste caso, como vamos abranger a região do pescoço, não podemos colocar a mão em concha. Vamos realizar as percussões com a polpa dos dedos. E finalizamos com a técnica de deslizamento. Lembremos que com esta técnica iniciamos e finalizamos a massagem. São movimentos suaves de carícias, de forma ascendente.
Continuamos com as costas. É a região mais ampla e extensa do corpo. Aqui é recomendável permanecer um pouco mais de tempo, levando em consideração essas particularidades. Neste segmento, mudamos de posição. É preferível que nos posicionemos ao lado do paciente, sobre o lado direito ou esquerdo, conforme sua preferência. Iniciamos, como em todos os segmentos, para o manejo do estresse, com a técnica de deslizamento. Realizaremos deslizamentos suaves com toda a palma da mão, como simulando carícias muito superficiais sobre toda a extensão das costas. Ao redor da coluna, nos músculos paravertebrais, nos dorsais e na borda lateral do tronco. Com movimentos muito suaves, deslizando nossas mãos. Se as mãos não deslizarem de forma suave, podemos aplicar um pouco mais de óleo. Nunca perder o contato com o paciente. Aplicamos um pouco de óleo, aquecemos nas próprias mãos e aplicamos. Podemos repetir cerca de 10 ou 15 vezes, ou até sentirmos que a temperatura começa a aumentar. Iniciando desde a base ou a parte baixa das costas, em direção aos ombros, retornando pelas bordas laterais do tronco e novamente subimos. Em seguida, iniciamos com a técnica de fricção. Utilizando as polpas dos nossos dedos, realizaremos movimentos lentos, porém uniformes, sobre toda a região lombar, fazendo o percurso em direção à região cervical. Também localizaremos os paravertebrais, que são os músculos que se encontram ao lado e lado da coluna vertebral. Até chegar ao pescoço. Fazemos o contato e, com as polpas dos dedos, vamos realizando movimentos circulares ao lado e lado da coluna, chegando ao trapézio, em suas fibras superiores, em suas fibras médias, inferiores, dorsal largo e na região lombar. Lembremos de não provocar dor. Podemos intervir primeiro um lado com ambas as mãos e depois o outro lado, sem perder o contato com o nosso paciente ou com ambas as mãos ao lado e lado. Repetimos cerca de 10 a 15 vezes, ou até que a temperatura comece a aumentar, para que o paciente comece a manifestar a relaxação. Continuamos com a técnica de amassamento. Utilizaremos ambas as mãos sobre a região lombar. Vai-se realizando um movimento de amassar com elevação da pele e deslocamento da mesma. Lembremos que não devemos provocar dor. Vamos deslocar a pele e a musculatura. Esta é uma técnica muito mais profunda. Mas isso não quer dizer que deve provocar dor.
Apoiamos a mão bem aberta para pegar mais pele, mais músculo. Lembremos que esta é a parte mais extensa do corpo. E vamos nos deslocando. Podemos trabalhar um lado, depois o outro, ou com ambas as mãos. Deve-se perceber o deslocamento da pele e a elevação da mesma. Em seguida, aplicamos a técnica de vibração, realizando movimentos com as polpas dos dedos ou com os nós dos dedos, como for mais fácil para nós. Abrangeremos toda a superfície corporal de forma ascendente, iniciando desde a região lombar e posicionando nossos dedos ao redor da coluna, de tal maneira que faremos o percurso com um movimento de oscilação. Isso parte do fisioterapeuta. Ele deve se encarregar de percorrer e encontrar as contraturas musculares para depois resolvê-las. Lembremos que devemos abranger os braços. Retornamos suavemente e percorremos de forma ascendente. E vamos subindo. Abrangendo cotovelos, punhos e mãos. Deslizamos e depois novamente fazemos o percurso de forma ascendente. Ou podemos manter a mão em contato com o paciente e iniciar dessa maneira. Posicionando-nos ao redor da coluna, nos músculos paravertebrais, e desviamos em direção aos braços. Nos afastamos um pouco de onde iniciamos, para abranger toda a extensão das costas. Agora um pouco mais para as laterais. Aqui podemos notar o movimento de oscilação, elevação e deslocamento da pele. Lembremos que devemos esperar que a pele aumente sua temperatura para passar à próxima técnica. E continuamos com a técnica de percussão ou tapotagem. Lembremos que é uma manipulação que consiste em golpes rítmicos, uma mão seguida da outra, a uma distância de aproximadamente 2 a 4 centímetros, de forma em concha, colocando a base da mão sobre o paciente e o restante apoiado sobre os dedos.
O ideal é abranger primeiro um lado e depois o outro. Lembremos que este tipo de técnica não deve ser realizado sobre articulações ou órgãos, porque é uma região que corre risco ou perigo. E finalizamos com a técnica de deslizamento, a técnica com a qual iniciamos. Vamos apenas deslizar nossas mãos sobre a superfície corporal do paciente, simulando uma carícia. Para terminar a massagem relaxante. Iniciaremos a massagem relaxante nos membros inferiores, mas primeiro vamos aplicar um pouco de óleo para lubrificar nossas mãos e aquecê-lo. Iniciaremos com um movimento ou a técnica de deslizamento. Vamos deslizar nossas mãos de forma uniforme, desde os pés até as dobras do glúteo, com movimentos suaves e uniformes, simulando uma carícia. Repetimos cerca de 10 a 15 vezes, ou até sentirmos que a temperatura comece a aumentar. Lembremos que os movimentos não devem provocar dor, e a técnica de deslizamento vai nos ajudar a iniciar a massagem. Em seguida, iniciaremos com a técnica de fricção, usando as polpas dos nossos dedos de forma circular e ascendente, ou seja, desde os pés, abrangendo panturrilhas, parte posterior do joelho, coxa, até a dobra do glúteo. Retornamos de forma lenta, para não perder o contato com o nosso paciente, e vamos realizando a manobra. Vamos utilizar toda a nossa mão nessa região da coxa para abranger todo o segmento corporal. Lembremos que essas técnicas de massagem relaxante não devem provocar dor e se repetem de 10 a 15 vezes, ou até sentirmos o aumento da temperatura corporal do nosso paciente. E continuamos com a técnica de amassamento. Não devemos esquecer que entre técnica e técnica não podemos perder o contato físico com o nosso paciente. Ele deve continuar sentindo a nossa mão em sua pele. Vamos realizar o movimento de forma ascendente, desde os pés até a base dos glúteos, deslocando a massa muscular e elevando-a ao mesmo tempo. Lembremos que esta é uma técnica mais profunda, que exige um pouco mais de força e intensidade, mas sem provocar dor. Vamos movimentando as polpas dos dedos e mobilizando o ventre muscular até abrangê-lo em sua totalidade.
Sempre devemos realizar os movimentos de forma circular. Abrimos um pouco mais a mão na região das coxas e repetimos cerca de 10 a 15 vezes, até conseguir que a temperatura corporal aumente. Em seguida, aplicaremos a técnica de vibração, realizando os movimentos com as polpas dos nossos dedos ou com os nós dos dedos, como for mais fácil para nós. A ideia é abranger toda a superfície da pele de forma ascendente. Eu vou utilizar 3 dedos. Lembremos que esta técnica também é um pouco mais profunda. E o movimento rítmico eu vou gerar à medida que faço o percurso. Com esta técnica, o que buscaremos são contraturas musculares. E ao encontrá-las, iremos resolvê-las ao finalizar a massagem. Da mesma forma, repetiremos de 10 a 15 vezes, ou até que a temperatura corporal aumente. Lembre-se de que esta técnica tem um efeito estimulante sobre o sistema circulatório e nervoso. E continuamos com a técnica de percussão ou tapotagem. Lembremos que esta técnica consiste em uma manipulação de movimentos rítmicos, rápidos e contínuos, com a mão em concha. Vamos apoiar a base da mão sobre o paciente próxima à região do punho e o restante apoiado sobre os dedos, ficando dessa forma. Lembremos que não deve ser aplicada nas articulações. Podemos fazer com ambas as mãos em cada perna ou com ambas as mãos em uma só, como for mais fácil para você. E finalizamos com a técnica de deslizamento. Lembremos que esta técnica é ideal para iniciar e finalizar esse tipo de massagem relaxante. Vamos deslizar nossas mãos muito suavemente. Lembremos que é uma técnica superficial sobre toda a superfície que trabalhamos, de maneira ascendente e descendente, simulando carícias. Deixamos cair e deslizar completamente a mão. E assim permitimos a relaxação do paciente. Estou muito emocionada por você. Você já tem todas as habilidades e os conhecimentos necessários para o manejo dessas afecções tão comuns em seus pacientes. Já quero ver você em ação. Agora convido você a praticar na próxima atividade que deixei para você. Um caso clínico real. Convido você a praticá-lo.